Olá, galera, de volta. Viu como foi rápido? De volta aí com o nosso segundo tempo, com a nossa segunda aula, né? Referente a este encontro de hoje, né? Como vocês sabem, nós temos duas aulas por semana que ocorrem às sextas-feiras. E aí agora nós estamos na última aula de hoje, ok? E aí nós vamos dar continuidade, né, a essa nossa viagem, a esse nosso estudo com relação ao Oriente Médio, destacando aí seus aspectos físicos e humanos. Tranquilo? Vamos lá, vamos partir para o nosso slide para darmos continuidade, né? Lembrando, a gente acha que uma hora é muito tempo, mas uma hora passa rápido, né? Então nós temos que tirar o melhor, o máximo proveito possível para que você, aluno do canal Educação, saia ganhando, né? E consequentemente saia o mais preparado possível. Olha só, no slide inicial, né? Nós destacamos sempre aqui na nossa abertura, né? Até mesmo para quando vocês forem averiguar, estudar essa aula via plataforma, né? Vocês estarem bem informados com relação ao nome do professor, com relação ao conteúdo, com relação à data, tá? Então, por isso nós fazemos sempre, né? Da mesma forma, esta abertura, destacando o slide inicial, contendo aqui, como vocês podem observar, o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a disciplina nossa bela e linda geografia, nos ajudando aí a compreender a relação sociedade-natureza, a relação homem-meio ambiente, o conteúdo Oriente Médio, aspectos físicos e humanos gerais. A data de hoje, este dia 26 de agosto, né, de 2022. E agora, neste momento, a nossa segunda aula, né? Nós já passamos por uma primeira aula e agora nós estamos aqui na nossa segunda aula, né, na nossa aula final desta sexta-feira, 26 de agosto. Tranquilo? E aí nós paramos, né, neste slide, né? Nós chegamos a explorar parte dele, tá? Porém, nosso tempo expirou. E aí, com relação a este slide, que destaca exatamente a abundância de petróleo e escassez de terras férteis, né, e água, aí há esse problema, né, lá no Oriente Médio, né? Eles possuem grande quantidade de petróleo, né? Cerca de 60% das reservas, né, de petróleo no mundo estão no Oriente Médio, porém, em termos de terra para cultivar e em termos de água, né, para se utilizar cultivando essas terras, para se utilizar na indústria e para se utilizar principalmente para consumo da população, há uma escassez. E aí, com relação ao petróleo, né, em 2016 foi constatado que os maiores produtores, né, os 12 maiores produtores mundiais de petróleo, tá, foram em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, a Rússia, a Arábia Saudita no Oriente Médio, os Estados Unidos, tá? O Irã e o Iraque no Oriente Médio também, a China, Canadá, Emirados Árabes, né? Emirados Árabes no Oriente Médio, o Kuwait também no Oriente Médio, e aí veio o Brasil, Venezuela e México, tá? Então você observa aí que desta lista, né, dos 12 maiores produtores, né, os 12 maiores produtores em 2016, tá? Nós temos aí, pertencendo ao Oriente Médio, né? Nós temos aqui a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes e o Kuwait, tá? Alguns desses grandes produtores, né, como é o caso aí dos Estados Unidos e China, consomem muito mais do que produzem, ou seja, devido à sua grande demanda interna, né, os Estados Unidos é uma economia pujante, os Estados Unidos maior economia do mundo, né, um país altamente industrializado e com a população considerável, né, afinal de contas são 331 milhões de habitantes, né, a população é o terceiro país mais populoso do mundo. E a China também é uma economia pujante, né? E o principal detalhe, né? É a maior população do globo. São mais de 1 bilhão 400 milhões de pessoas, né? Então, nesse caso aí, como há o destaque, alguns desses países produtores, né? Esses países que estão nessa lista, consomem, né?
alguns dos países produtores, como Estados Unidos e China, consomem muito mais do que produzem. Então, nesse caso aí, já que eles consomem muito mais do que produzem, tá? Há a necessidade de importar. Daí serem também, né, além de produtores, grandes produtores, eles também são grandes importadores desse combustível. E aí, detalhe, né, eles importam muito lá desses países do Oriente Médio, tá? Já que esses países do Oriente Médio eles não têm esse problema, né, de produzir menos do que o que se consome. Tá? Então, os demais, menos o Brasil, que exporta pouco devido ao grande consumo interno, né? E agora que está tendo o mesmo problema, são grandes exportadores de petróleo. Ou seja, os demais dessa lista aqui, que vocês estão vendo aí, são grandes exportadores de petróleo. O detalhe é exatamente para Estados Unidos e China, que consomem muito mais do que produzem. E aí eles vão buscar, né? Ou seja, essa falta, suprir essa carência exatamente naqueles países lá do Oriente Médio, né? Já que eles são grandes exportadores de petróleo. Tranquilo? Olha só. Continuando aqui, a Arábia Saudita, que durante décadas foi considerada... Então, a Arábia Saudita, durante décadas, gente, ela foi considerada detentora da maior reserva mundial de petróleo, né? E aí ela passou a ocupar o segundo lugar depois que recentes avaliações constataram que as maiores reservas do mundo, né? Aí nós estamos falando agora em reserva. A gente sempre faz essa observação para vocês não confundirem as listas, né? Há aquele detalhe, aquela avaliação com relação aos produtores e há aquela outra observação com relação aos países que detêm as maiores reservas. Então, olha só, a Arábia Saudita, durante muito tempo, ela foi vista como o país que apresentava as maiores reservas, né, a maior reserva de petróleo do mundo. Porém, avaliações mais recentes, né, constataram que atualmente as maiores reservas do mundo se concentram na Venezuela. Então, atualmente, a Arábia Saudita mantém uma produção diária aí de aproximadamente 10,5 milhões de barris, né? Apesar de ter capacidade para produzir mais, tá? Mas isso aí é estratégico, tá? No Oriente Médio, além da Arábia Saudita e de outros grandes produtores e exportadores, né? De petróleo, no caso aqui Irã, Iraque, Emirados Árabes e Kuwait, né? Existem estados cuja economia tem como base recursos, né, esse recurso natural, né? Existem estados cuja economia tem como base esse recurso natural, mas exportam o produto em quantidades menores, né? Então, olha só. Observa no Oriente Médio, nem todos os países são grandes exportadores, né? Lá você vai encontrar, né? Ou seja, nem todos os países são como o Iraque, o Irã, os Emirados Árabes e o Kuwait, que são grandes exportadores. Lá existem estados, né, que têm na economia, né, têm sua economia com base no petróleo, porém, eles não exportam tanto esse produto, né? Ou seja, aí é o caso de Omã, Bahrein, Catar e Iêmen, ok? Eles têm petróleo, têm, mas em termos de vender, mandar para fora, tá? Eles não exportam tanto. Com exceção do Iêmen, esses países, pelo fato de terem populações reduzidas, apresentam elevados IDHs e renda per capita graças aos recursos obtidos, tá? Por meio das exportações de petróleo, ok? Então, olha só, com exceção do Iêmen, esses países, pelo fato de terem populações reduzidas, né,
Aí é um detalhe muito importante, a população é pequena, apresenta elevado IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e renda per capita, né, elevada. É graças aos recursos obtidos, né, por meio das exportações de petróleo. Então, apesar deles não exportarem tanto, mas aí pelo fato de ter uma população pequena, né, mesmo não exportando tanto, eles conseguem obter um PIB, né, que dá para que essa população tenha uma renda per capita elevada, né, e assim, né, o IDH, né, também vai se destacar, ou seja, tem um IDH elevado. Aí, com exceção no caso do Iêmen. Inclusive, o Iêmen é visto como o país mais pobre lá da região. Né? Enquanto Israel é o mais rico, né, o Iêmen é visto como o mais pobre lá do Oriente Médio. Segundo a Administração de Informações, né, sobre a Energia dos Estados Unidos, né, a EIA, né, ou seja, essa Administração de Informações sobre Energia dos Estados Unidos, conforme pode ser visto aqui na tabela ao lado, né, em 2019. Opa. Pronto. Voltando aqui para a canetinha. Então, segundo essa Administração de Informações sobre a Energia dos Estados Unidos, e aí, conforme pode ser visto na tabela ao lado, né, que traz dados de 2019, os 12, ou melhor, os 10 maiores produtores de petróleo foram responsáveis, né, por mais de 70% da oferta mundial. Então você vê nessa lista ao lado, né, feita pela Administração de Informações sobre a Energia dos Estados Unidos, que traz dados de 2019, você vê que nela os maiores produtores de petróleo, eles foram responsáveis por mais de 70%, né? Os 10 maiores produtores foram responsáveis por mais de 70% da oferta mundial, né? Em primeiro lugar no ranking, né? Em primeiro lugar no ranking estão os Estados Unidos, né? Agora veja que o detalhe aqui, né, que nós estamos chamando a atenção aqui para maiores produtores, viu, gente? Professor, é a Venezuela e a Arábia Saudita, nós estamos falando em produtores, né, não em reserva. Então, em primeiro lugar no ranking estão os Estados Unidos, né, até porque eles precisam muito, por isso essa atuação na produção, né? Então, em primeiro lugar no ranking estão os Estados Unidos, com uma produção de 19,5 milhões de barris por dia, né? O BD aqui quer dizer barris, né, por dia, barris por dia, seguido pela Arábia Saudita, tá? Seguido pela Arábia Saudita com 11,8 milhões de barris por dia e pela Rússia com 11,8 milhões de barris por dia também. Então, o Brasil aí nessa lista aí de 2019, ele é o 8º, tá? Então, o Brasil, nessa lista aqui de 2019, né, é hoje o 8º maior produtor, né, mundial, com 3,6 milhões de barris por dia. Ok? E aí você vê ao lado a tabela, né, que traz aí os 10 maiores produtores, tá, no ano aí de 2019, tá? Ou seja, nesse ano aqui de 2019. Você vê aí os Estados Unidos na primeira colocação, na primeira posição, tá? Você vê a Arábia Saudita, você vê a Arábia Saudita no Oriente Médio. Você vê a Rússia, você vê o Canadá, a China, o Iraque no Oriente Médio, Emirados Árabes no Oriente Médio, o Irã e o Kuwait no Oriente Médio. Tá? Então, dessa lista aí, dos 10 maiores produtores em 2019, nós temos 5 países, né? Metade desses países aí, metade dos maiores produtores mundiais dessa lista de 2019 estão localizados no Oriente Médio. Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos avançar? Tá compreensível? Galerinha, qualquer dúvida, né, qualquer pergunta, coloca aí no chat. Não conclua a nossa aula, né, ficando com dúvidas. Não julgue sua pergunta como boba, né? Ou seja,
A sua dúvida pode ser a dúvida de um coleguinha de um outro polo, tá? Então, né, é benéfico, é bom que você socialize aqui conosco. E aí, caso erre alguma afirmação, né, nós justificamos o porquê do erro, e o momento agora, no momento, digamos, nós estamos em treino, né? Ou seja, o jogo oficial é lá na provinha de vocês, tá? Então, esse momento é para exatamente nós nos ajustarmos, tá? Ou seja, qualquer probleminha aí, qualquer dúvida com relação ao conteúdo, a gente explica o porquê, né? Qualquer engano da sua parte, a gente explica o porquê do erro, e assim, tá? Nós vamos sair ganhando em termos de aprendizado. Tranquilo? Vamos partir para o nosso próximo slide. Olha só, gente, no nosso próximo slide aí, em contraposição ao fato de a região do Oriente Médio possuir as maiores reservas, né? Aí é onde vem o detalhe, né? Em contraposição ao fato da região do Oriente Médio possuir as maiores reservas de petróleo em todo o mundo, né? Essa região é a que possui a menor quantidade de água potável, né, disponível para consumo doméstico e para atividades industriais e agrárias. Então, olha aí o problema, né? Seria melhor se tivesse água potável em abundância, né? Então, você vê aí que, embora o Oriente Médio possua as maiores reservas de petróleo em todo o mundo, mas essa região, tá? Professor, o senhor já destacou isso, é para não esquecer, né? Não esqueçam desse detalhe, que embora o Oriente Médio, né, possua as maiores reservas de petróleo em todo o mundo, mas é uma região, gente, que possui a menor quantidade de água potável disponível para consumo doméstico e para atividades industriais e agrárias. Então, em razão disso, né, esse imprescindível recurso, né, esse recurso que não pode faltar, esse recurso natural que não pode faltar, será um dos principais elementos de acirramento, né? Lá já tem muita disputa por questão religiosa, pois a água também ainda vai se intensificar ainda mais essa disputa com relação à disputa no que tange aos recursos hídricos, no que tange à água. Então, em razão disso, esse imprescindível recurso natural foi e será um dos principais elementos de acirramento, intensificação das disputas geopolíticas na região, né? Da disputa por parte dos países na região, né? Na verdade, os analistas políticos, né? Na verdade, os analistas políticos são quase que unânimes em afirmar que a água, no caso a ausência dela, né, será a principal causa dos conflitos no século XXI, a começar pelo Oriente Médio. Então, já há estudos aí, né, por meio desses analistas, né, que afirmam que a água vai ser um elemento, né, fruto de disputa por várias nações, e aí no Oriente Médio essa disputa ainda vai ser maior. Tá? Essa região conta, ou o Oriente Médio, né, conta com 4,9% da população mundial, mas apenas 1% das reservas de água do planeta. Muito pouco, viu, gente? Né? A cota atual de consumo de água pelos habitantes é de aproximadamente 1.500 metros cúbicos, com estimativa de que, em 2025, a taxa caia para 700 metros cúbicos, segundo dados do Banco Mundial. E aí, muitos desses países, né, têm que suprir essa carência. E aí, uma das formas de suprir essa carência, né, de água lá no Oriente Médio, já que a malha hidrográfica, né, a rede de rios lá é pequena, é escassa, e as precipitações também são escassas. Então, esses países, eles, para suprir, né, essa falta d'água, essa carência de água, eles
retiram a água do mar e fazem um processo chamado dessalinização da água. A Arábia Saudita faz isso, Israel faz isso, principalmente Israel. Israel ele possui a maior usina de dessalinização de água do mundo, tá? Que é exatamente, nós não temos rios, né? Perfurando aqui poços não encontramos. Então nós temos que buscar uma saída, vamos captar a água do mar, vamos tratar essa água do mar para deixar disponível aí para a população, né? Para suprirmos as nossas carências. Então é dessa forma que eles suprem aí, né? Ajuda a suprir essa carência de água, né? Essa carência de recursos hídricos é exatamente utilizando a água do mar, tá? E aí faz esse processo de dessalinização, porém esse processo de dessalinização, ele é um processo trabalhoso, ele é um processo caro, tá? Ele é um processo que também acarreta danos ambientais, tá? E é um processo que ocasiona também gasto de energia, ok? No slide seguinte, o que nós podemos verificar? Então, nós temos aí no slide seguinte destacando as maiores reservas provadas de petróleo em 2020. Então, aqui o destaque é exatamente para as maiores reservas de petróleo constatadas, né, provadas no ano de 2020, né? E aí nós temos, né, como maior reserva, e aqui o destaque não é para continentes, sub-regiões. Aqui nós estamos observando aí no nosso gráfico, tá? Países isoladamente, né, individualmente, tá? Ou seja, nós temos aqui a Venezuela, que possui 18%, né, dessas reservas provadas de petróleo, né, em 2020. Nós temos aqui a Arábia Saudita, com 17%. Nós temos o Canadá, com 10%. O Irã, com 9%. O Iraque, com 8%. A Rússia, com 6%. O pequeno Kuwait, né, em termos de extensão territorial, muito pequeno, mas ele possui 6% das reservas mundiais de petróleo. Os Estados Unidos, com 4%. O Brasil, né, com cerca de 1%. Né? Os Emirados Árabes Unidos, né, também muito pequeno, mas tem 6% aí dessas reservas provadas de petróleo. E os demais países do mundo, né, somam aí 16%, tá? Então, são dados aí de 2020, e aí nele você vê como o país que possui a maior reserva de petróleo do mundo, sendo exatamente a Venezuela, né? O nosso vizinho aqui na parte norte do Brasil, né? O nosso vizinho é a Venezuela, lá tem a bacia lá de Maracaibo, que tem bastante petróleo, ok? Perguntas? Segue o jogo, vamos avançar? Já estão doidos para a conclusão da aula, não é isso? Fim de semana. Mas lembre, o fim de semana também é momento de estudo, viu, gente? Vamos se divertir? Vamos se divertir, tem que divertir, né? Tudo bem, mas tem que estudar também, procurar associar os dois, tá? Não pode intensificar apenas em diversão, tá? Lembrem de estudar, lembrem de rever o que foi estudado, o que foi visto no decorrer da semana, tá? Ao estudar, procure associar aí uma disciplina mais de leitura com outra de cálculo, ok? Ah, tem um pouco tempo. Mesmo o pouquinho tempo que você tem, gente, use, tá? Não tenha medo de aprender aos poucos, tenha medo de ficar parado. Parado é que tá o problema, tá? Devagar se chega ao longe, né? Agora parado não se chega a lugar nenhum, né? Ou seja, não sai daquele ponto, tá? Então, olha só. No slide seguinte, agora aí o destaque, né, para o mapa ele destaca a OPEP, né, que é uma organização que agrupa, né, os países, né, exportadores de petróleo. Então, onde você vê aí a corzinha verde, destaca, né, mostra que são países pertencentes à Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Tá? Aí nós temos aqui fazendo parte, olha só, os Emirados Árabes, né, que é um país aí do Oriente Médio, né, faz parte dessa
OPEP, né? Emirados Árabes, nós temos o Irã, o Iraque, né? O Kuwait, a Arábia Saudita. Nesse caso aí, todos no Oriente Médio, né? E aí na África nós temos aqui a Líbia, a Argélia, a Nigéria, a Guiné Equatorial, o Gabão, Congo, Angola, né? Esses aqui na África. E na América do Sul, nós temos aqui a Venezuela, né? O Equador ele já fez parte, mas o Equador ele saiu, tá? No slide seguinte aí, qual é o destaque? Mas se engana quem pensa que a água é um fator geopolítico característico apenas do século XXI, né? Na verdade, gente, esse problema, né? Ele não é um fator geopolítico característico apenas do século XXI, apenas deste século que nós estamos vivenciando, né? O século XXI é esse que nós estamos vivenciando, tá? Então, se engana quem pensa que a água é um fator geopolítico característico apenas do século XXI. Na verdade, várias disputas foram travadas, né, na região do Oriente Médio, tendo como base o acesso a recursos hídricos, né? A citar o tão conhecido embate entre judeus e árabes. Apesar de outros fatores geopolíticos, né, também estarem envolvidos, como a posse por território, já que lá é pequeno, né, o território lá, a terra lá vale muito, porque o território lá é muito pequeno, população grande. Então, apesar de outros fatores geopolíticos também estarem envolvidos, como a posse por território, o conflito entre diferentes troncos étnico-religiosos, né, questão religiosa, a água é um dos elementos, né, é um dos principais elementos em disputa. Nesse contexto, estiveram em disputa o acesso. Qual foi o motivo? Então, nesse contexto, olha só, estiveram em disputa aí o acesso ao controle, né? O acesso e o controle do curso do Rio Jordão. O curso do Rio Jordão, né? Dos lençóis freáticos da Cisjordânia, lençol freático aí já é água subterrânea, viu? Da Cisjordânia e do Mar da Galileia. Outro foco de tensão, e aí tudo isso envolvendo a questão da água, tá? Ah, só briga por religião? Nada disso, né? A água lá também, a própria escassez, né, força isso, né? Outro foco de tensão envolve a Turquia, a Síria e o Iraque quanto ao uso dos rios Tigre e Eufrates, né, que nascem na cidade, né, de Anatólia, né, Anatólia na Turquia, território turco, e desaguam no Golfo Pérsico. Esses dois cursos d'água são extremamente importantes para o abastecimento desses países. Então, observe aí que a questão lá, o conflito lá, não engana-se quem pensa que fica contido apenas no lado religioso, né? A disputa pela água também, e não é de agora, tá? O que vai acontecer é que essa disputa, né, tende a se intensificar, a haver um acirramento, exatamente, porque a população vai aumentando, os recursos vão se reduzindo, tá? E aí, o mapa, como nós estamos falando em escassez de água no Oriente Médio, o mapa ele destaca a questão da distribuição da água no mundo. E aí, pela legendinha abaixo, né, essa espécie de legenda que nós temos abaixo, onde você vê a setinha aqui partindo mais para o azul, mais para a cor azul, significa que a carência de água ali é pequena, né? Ou seja, menor falta d'água. E onde você vê aqui a setinha partindo, né, mais para o vermelho mais intenso, significa dizer que ali a carência de água é elevada, né? Maior falta d'água. E é exatamente que eu quero destacar para vocês, né, que eu quero que vocês entendam e visualizem e prestem atenção aí ao mapa, que as partes mais vermelhas, onde o tom de vermelho é mais intenso, significa dizer as áreas da Terra onde há maior falta de água, tá? E aí,
Eu acredito que vocês devem lembrar do mapa inicial que destaca o Oriente Médio. Exatamente, olha só o Oriente Médio aqui, olha. Essa parte aqui. Destacando, né? Está em destaque, está praticamente todo vermelho, né? Ou seja, é uma área onde há grande falta grande carência de água, tá? Aí você vê aqui parte no norte da África, né? Você vê outras partes aqui mais no centro da Ásia, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente, né, para essa carência de água. Aí você vê um pouquinho aqui no nordeste do Brasil, olha só essa partezinha aqui, ó. Tá vendo essas manchinhas vermelhas, né? Vermelho mais claro, mostrando, né? Como vocês sabem, nós aqui temos esse problema, essa carência de água, né? Mas aí eu chamo a atenção para vocês exatamente para essa parte aqui do Oriente Médio, né? Do Oriente Médio, mostrando exatamente, tá? A carência de água, né? A carência de recursos hídricos, né? E aí, com o decorrer do tempo, né, isso só vai tender a se intensificar. Tranquilo? Olha só, no slide seguinte, uma estratégia recentemente desenvolvida vem sendo adotada na região, né? Que é exatamente, que nós já destacamos anteriormente, a dessalinização da água, tá? Então, você vê que Israel, né, desenvolveu a maior usina de dessalinização do mundo, né? Há esse problema e eles têm que tomar uma medida, tá? Então, gente, olha, o mar, a abundância de água que existe aí no mar, a abundância de água aí no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho. Então, vamos utilizar, vamos tratar essa água, né? Porém, como nós já destacamos, é um processo, né, que é caro, é um processo que gasta muita energia, é um processo que tem como consequência danos ambientais, tá? Então, olha só, uma estratégia recentemente desenvolvida vem sendo adotada na região, com destaque para Israel, que desenvolveu a maior usina de dessalinização do mundo. Ela consiste, tá? Ela consiste basicamente em retirar a água do mar e transformá-la em água potável, né? Própria para consumo, né? Ela consiste basicamente em retirar a água do mar e transformá-la em água potável, né? Ou seja, água boa para o consumo, né? Água ideal, apropriada para o consumo humano. Apesar de o país ser dominante nesse tipo de tecnologia, além de ser líder mundial em técnicas de aproveitamento do uso de água, esse processo é considerado muito caro. Esse processo é considerado muito caro, além de ser considerado altamente poluente, viu, gente? Ou seja, causa danos ambientais, tá? E aí, no mapa que você está vendo ao lado, né, que destaca aqui Oriente Médio, o uso da terra, tá? Oriente Médio, uso da terra. Aí você vê, né, que apesar de todos os problemas, né, naturais que existem naquela área no que tange a se produzir, no que tange a dificuldade de se produzir, você vê que nessa área, né, nós podemos observar que a agricultura irrigada, onde você vê esse vermelho, né? Apesar de ser pequenas partes, né? Observe que são apenas pingos, né? Um pouquinho, um pouquinho mais intenso nas margens dos rios. É só observar aqui onde há o Eufrates e o Tigre, que aí você vê essa manchinha aqui vermelha, né? Indicando que ali é agricultura irrigada, mas é exatamente devido à presença do rio, né? Essa área aqui mais próxima ao mar, tá?
Com certeza deve usar água dessalinizada, né, para ajudar aí nessa irrigação. Aí você vê nessa área marronzinha aqui, né, agricultura não irrigada. Aí você vê que a área marrom, né, ou seja, onde se pratica a agricultura não irrigada. E também é pouca, né? Também, é, devido às próprias características naturais daquela área, né? Não tem tanto assim. Aí onde você vê em lilás a agricultura e criação de gado extensiva, o amarelinho destaca a criação de forma nômade de gado, né? Nômade destaca exatamente por se deslocar de uma área para outra, procurando condições mais adequadas, tá? O verde, olha a quantidade, né, de verde que há no mapa. Pouquíssimo, né, gente? Pequenas manchas, né? Pouquíssimo. Esse verdinho aí destaca a área de floresta. Agora, olha só o que nós podemos observar aqui com relação a deserto. O deserto é esse marronzinho um pouquinho mais claro. Olha aí a extensão de deserto que possui. Olha essa parte aqui, ó. Deserto, 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 tá? Então, com relação ao uso da terra lá no Oriente Médio, né, ela se caracteriza dessa forma, né? Aí você vê abaixo, onde você vê esse losango aí cinza, né, destaca o petróleo. O losango lilás destaca que é a exploração de gás, né? E aí, olha só a quantidade de losango cinza, né, que nós temos nessa área, né? Destacando exatamente a exploração do petróleo. O losango lilás, você vê mais em quantidade bem menor, né? Você vê que a maior parte mesmo da exploração é com relação ao petróleo. Tranquilo? Alguma dúvida com relação à análise do mapa? Então, gente, olha só. Ainda temos questões, viu? Vamos fazer exercício, né? Para analisarmos, observarmos aí como andam os conhecimentos de vocês, né? A atenção. Até porque o exercício ele trata da aula que nós estamos, né? Realizando agora. Então, se você estiver atento, tá? Muitas das questões você vai conseguir resolver. Então, olha só. No slide seguinte, aí mostra, nós falamos, né? Que Israel é líder mundial nessa questão da tecnologia de dessalinização da água, no desenvolvimento de tecnologias para uso, né, da água, né, uso apropriado da água, né, ou seja, para conviver com água, né, em pequena quantidade, tá? Ou seja, fazer o melhor proveito daquela pequena quantidade de água. Então, Israel os israelenses são bons nessa área. E aí a imagem destaca, mostra uma usina. Mas essa usina aí não é de petróleo. Professor, se é usina, o Oriente Médio é muito rico em petróleo. Deve ser uma usina de petróleo. Tá? Não é uma usina para produção de energia, também não é uma usina para produção de energia. Então não é petrolífera, nem usina para produção de energia. Essa usina, galerinha, é uma usina para dessalinização de água, né? Observe que a usina ela já está próxima da fonte. Olha a água do mar, aqui na parte superior. Então essa usina, né, ela vai captar, vai retirar a água do mar, vai tratar essa água, vai dessalinizar e aí torná-la apropriada para o consumo humano, né, para uso em agricultura, uso na indústria, tá? Porém, como nós já destacamos, é um processo caro, é um processo onde se gasta muita energia, é um processo, principalmente, onde está o problema, que causa muita poluição, muito dano ambiental, tá? Então aqui a imagem ela destaca exatamente uma usina de dessalinização da água. E aí Israel é líder nesse tipo de tecnologia. Porém, não é só Israel que faz, né? Outros países
do Oriente Médio também fazem, né? A Arábia Saudita, mas Israel se destaca muito, né? Inclusive, ele não só tem a maior usina de dessalinização de água do mundo, mas também tem outras usinas, né? Pelo pequeno território israelense, né? Logo, Israel, como nós já destacamos, volto a reforçar, é um problema, assim, com relação à parte física, um território muito pequeno, e além de ser muito pequeno, mais da metade, algo em torno de 60%, é formado por deserto, né? O deserto de Negev, então já reduz muito a presença, né, da água. E aí, como nós falamos, né, há alguns minutos, o estudo, a análise de questões, né? Ou seja, o nosso exercício. Vamos praticar? Vamos? Então, olha só, gente. A primeira questão diz o seguinte, né? A questão aí do Mackenzie, né? A gente tem que tratar a questão logo assim de um nível mais elevado, porque vocês mais à frente, né, vão fazer, nem vão fazer algum vestibular, então já vamos nos habituar com esse tipo de questão, né? Porém, nem todas as questões assim de banca são questões tão difíceis. Então, já peço a vocês que não fiquem desesperados. Nossa, deve ser muito difícil. Não vou conseguir responder. Então, não pense dessa forma. Primeiro tente. Primeiro tentar, tá? Então, olha só. A primeira questão diz o seguinte: considere as afirmações abaixo sobre os países 1, 2 e 3. Tá? Então, olha só. Quais são as afirmações sobre esses países? A primeira afirmação diz o seguinte: foi dominado por uma ditadura pessoal. Sofreu, né? Vamos colocar aqui no passado. Sofreu bloqueio econômico que dificultou suas exportações, tá? Dificultou aí suas exportações de petróleo, tá? Suas exportações de petróleo. Então, essa é a afirmação com relação ao país. Foi dominado por uma ditadura pessoal, sofreu bloqueio econômico que dificultou suas exportações de petróleo. A afirmação sobre o país 2. Controlado politicamente pelo clero islâmico, atravessa um momento de disputa política entre fundamentalistas e liberais. A afirmação sobre o país 3. Antes vinculado politicamente à ex-União Soviética, hoje é dominado por um grupo islâmico ultra-radical. 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a... Então, olha só. Os países, as áreas onde vocês observam aí no mapa, onde constam os números romanos, né? 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a... Será que é o Iraque, o Irã e o Afeganistão? Ou é a letra B, Arábia Saudita, Turquia e Jordânia? Será que a Turquia está nessa parte aí do Oriente Médio? Lembra lá do mapa? Lembre que Enem e concursos vestibulares é danado para trazer, né? Eles gostam muito de utilizar charges, imagens e mapas, né? Então, muitas vezes, se você tem um bom conhecimento de mapa, né? Você vai conseguir ter êxito, sucesso naquela questão. Letra C. Iraque, Arábia Saudita e Paquistão. Iraque, Arábia Saudita e Paquistão. Será que é a Arábia Saudita, gente? Acho que a Arábia Saudita, até para facilitar, já deu aí, já está até destacada, né? Letra D. Kuwait, Irã e Iraque. Nós falamos que o Kuwait é pequeno. Será que o Kuwait tem a extensão que esses números 1, 2 e 3 estão mostrando aí no mapa? Letra E. Iraque, Arábia Saudita e Irã. Iraque, Arábia Saudita. Será que é a Arábia Saudita aí? 1, 2 e 3. Até para facilitar, a Arábia Saudita já está em destaque, né? Para facilitar, a Arábia Saudita aí já está em destaque. Então, olha só, nós podemos excluir aqui as letras E. Nós podemos excluir aqui a letra C, B, tá?
Ficaram aí as letras A e D. E aí, qual a alternativa correta aí para a nossa primeira questão? Letra A ou letra D? Letra D também podemos descartar. É só lembrar que o Kuwait, galerinha, é pequenininho, tá? Ele não possui a extensão que esses países aí que está mostrando aí, né? A alternativa correta é a letra A, tá? A letra A, Iraque, Irã e Afeganistão, né? O número 1 é exatamente o Iraque, tá? O 2 é o Irã. E o 3 é o Afeganistão. Afeganistão que ano passado teve muito na mídia, né? Devido aí à tomada do poder pelo Talibã, aquela saída das pessoas em massa, né? Com medo aí do regime Talibã, que é um regime bem opressivo, bem fundamentalista mesmo, né? Principalmente no que tange às mulheres, né? Um verdadeiro massacre com relação às mulheres, né? Uma opressão horrível com relação à população feminina. E aí o ano passado teve muito na mídia, né? Então, a nossa primeira questão, a alternativa correta aí, tá? É exatamente a letra A, Iraque, Irã e Afeganistão. Iraque. O Iraque ele foi dominado por uma ditadura pessoal, lembra do finado Saddam Hussein? E aí ele sofreu bloqueio econômico, né? Durante muito tempo que o Saddam Hussein esteve no poder, ele sofreu bloqueio econômico que dificultou as exportações de petróleo. Por que esse bloqueio? O Iraque ele invadiu o Kuwait. E aí os aliados, comandados pelos Estados Unidos, né, conseguiram retomar, conseguiram libertar. Né? Não é nem, a expressão não é retomar, é libertar o Kuwait. E aí, como os Estados Unidos é uma espécie de polícia do mundo, né, foi por cabeça, né, por meio dos Estados Unidos, foi implementado aí um bloqueio econômico contra o Iraque. E aí isso dificultou, né, as suas exportações de petróleo. Lembrando que muitos dos países lá do Oriente Médio, tá, têm seu PIB alavancado por meio das exportações de petróleo. Se o meu país, né, tem suas exportações reduzidas, né, isso vai comprometer a economia do meu país, vai comprometer a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas daquele país, tá? Então foi o que aconteceu com o Iraque. A afirmativa 1 é relacionada ao Iraque, tá? Afirmativa 2, né? O Irã, controlado politicamente pelo clero islâmico, lembrem que o Irã é uma teocracia, tá? A figura lá dos ayatolás, né? O Ayatollah Khomeini. Tem o presidente? Tem, mas quem comanda mesmo são aquele clero, né? Ou seja, aquele conjunto lá de líderes religiosos. Então, controlado politicamente pelo clero islâmico, atravessa um momento de disputa política entre fundamentalistas e liberais. Terceira afirmação, o número 3. O número 3 é referente ao Afeganistão. Antes vinculado politicamente à União Soviética, lembrando que a extinta União Soviética já chegou a ocupar o Afeganistão, viu? Não conseguiram dominar, mas ocuparam, né? Ocuparam durante um certo tempo. Porém, perderam lá a batalha, né? Antes vinculado politicamente à União Soviética, hoje é dominado por um grupo islâmico ultra-radical, né? O Talibã. Né? Lá já teve presente lá no Afeganistão também figuras da Al-Qaeda, né? O próprio Talibã já deu cobertura, né, ao finado Osama Bin Laden. Fechando a questão número 1, a alternativa correta, letra A. Vamos partir para a nossa próxima questão, galerinha. Vamos avançar, olha só. Leia com atenção as afirmações a seguir. Localização das maiores reservas petrolíferas do planeta. Homogeneidade de línguas e religião. É a afirmativa 2. Afirmativa 3, existência de povos sem territórios nacionais. E a 4, predomínio de estruturas políticas arcaicas e tradicionais.
caracterizam a atual situação do Oriente Médio as assertivas. Letra A, um apenas. Letra 2, ou melhor, letra B, gente. Letra 2, só se for letra B. Né? Letra B, 2 e 3. Letra C, 1, 3 e 5. E letra D, 1, 2 e 4. Letra E, 3 apenas. Então, olha só. Caracterizam a situação atual do Oriente Médio. Então, olha só, dessas afirmativas que nós temos, que se refere ao Oriente Médio, né, que a gente pode dizer que é característica do Oriente Médio, é a número 1, ela é verdadeira. E a número 2? Número 2 diz homogeneidade de línguas. Homogeneidade, igualdade, lá não há essa igualdade de línguas e religiões, né? Lá, pelo contrário, tá? Então a 2 é falsa, não condiz com o Oriente Médio. Existência de povos sem territórios nacionais. Verdadeiro. Lembra dos curdos? Os curdos habitam a área lá do Oriente Médio, né? Existência de povos sem territórios nacionais. A quarta afirmação, predomínio de estruturas políticas arcaicas e tradicionais. Lembra daquilo que nós falamos anteriormente, né? Que lá tem monarquia constitucionalista, monarquia semifeudal, outros sistemas baseados na religião, teocracia. Né? Porém, há uma intrínseca relação entre religião e política, tá? Então, olha só, a quarta também é verdadeira. Então, são verdadeiras as afirmativas 1, 3 e 4. Onde é que nós podemos observar 1, 3 e 4? Exatamente na letra C de casa. 1, 3 e 4. São as alternativas, são as afirmativas corretas. Apenas a 2 não é verdadeira. Tranquilo? Facinho, né? Olha só, terceira questão, gente. Terceira questão do nosso vamos praticar? Olha só o que ela diz. Islamismo e fundamentalismo islâmico têm sido utilizados como expressões sinônimas com certa frequência nos meios de comunicação. Entretanto, estão longe de constituir exatamente a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, islamismo e fundamentalismo islâmico, tá? Dentre as afirmações abaixo, aquela que não apresenta a análise correta da questão é... Então, dentre as afirmações abaixo, aquela que não apresenta a análise correta da questão islâmica é a... Então, observe que nós vamos procurar a que não apresenta a análise correta da questão islâmica. Letra A. O islamismo tem sido utilizado como uma resposta política às... Ou melhor, o islamismo tem sido utilizado como uma resposta às políticas imperialistas internacionais na região do Oriente Médio, né? Ou seja, países externos ao Oriente Médio querendo intervir, né? Se intrometer, vamos utilizar aqui o termo popular, lá naquela região. Então, essa afirmação aqui, ela é verdadeira, mas observe que nós estamos em busca daquela que não condiz com o Oriente Médio, que não condiz, né, com o islamismo. O islamismo é uma religião exclusiva de povos árabes do Oriente Médio e Norte da África. Será? Letra C. O fundamentalismo islâmico se relaciona à leitura literal do Corão, aplicando-a, inclusive, às questões políticas, né? Verdadeiro isso aqui. Letra D. O fundamentalismo islâmico surge como uma resposta à ausência de possibilidades de negociação para as questões políticas e sociais regionais, né? Eles partem lá para o fundamentalismo, né? Para algo mais... intenso, né? no uso mesmo do terror. Tá? A alternativa correta é a letra B de bola. Tá? A B de bola, né? Dentre as afirmações abaixo, aquela que não apresenta a análise correta da questão islâmica é exatamente dizer que o islamismo é uma religião exclusiva de povos árabes
do Oriente Médio e Norte da África, né? O que torna aqui a questão errada, ou melhor, a afirmativa errada, é esse fato de dizer que é exclusiva. O islamismo não é exclusivo de povos árabes do Oriente Médio, né? Tem povos que não é árabe e praticam o islamismo. É só lembrar de povos do norte da África, né? Como, por exemplo, povos lá da Líbia, da Argélia, né? Outras partes da África ali mais partindo para o sul, a própria Nigéria, né? Tem uma porção considerável de islâmicos, em torno de 50% da população da Nigéria é islâmica, tá? O país onde possui a maior população islâmica, muçulmana do mundo, não é árabe, é a Indonésia, né? Ou seja, 88% dos indonésios praticam o islamismo. Tá? Então, o islamismo ele não é uma religião exclusiva, né, dos povos do Oriente Médio. Tá? Inclusive, existem povos árabes que não são islâmicos. Aí é um tal detalhe, né? Existem povos árabes que não são islâmicos, tá? Nós temos partes ali do Líbano em que predomina, em que em torno de 40% são cristãos, são árabes cristãos, maronitas, né? Católicos, ortodoxos. Nós temos na Líbia, nós temos na Síria, algo em torno de 10% da população que é cristã, e eles são árabes, né? Então não associe árabe com islamismo, com islâmico. Nem todo árabe é islâmico. Árabe é a língua, nem todo árabe é islâmico. Ok? Nós temos islâmico que não são árabes. O próprio exemplo é o caso da Indonésia, né? Que é o país onde nós temos a maior população islâmica do mundo. Ok? Avançando para o nosso próximo slide. Olha só, quarta questão. A chamada Ásia Ocidental constitui importante área de encontro de 3 continentes: a Ásia, a África e a Europa, né? É marcada principalmente pela instabilidade, né? Pela instabilidade dos limites políticos, diversidade étnica da população, ou seja, diversidade étnica da população. Povos diferentes, né? Povos que têm suas características próprias, porém vivendo ali na mesma sociedade. Então, diversidade étnica da população e multiplicação das crenças religiosas. Três grandes religiões, tá? Têm sua cidade santa na Ásia Ocidental, ou seja, a Ásia Ocidental lembrar do Oriente Médio, gente. São elas. Quais são essas 3 religiões? É o fetichismo, islamismo e judaísmo? É o budismo, hinduísmo e maometismo? É a letra C, judaísmo, cristianismo e islamismo? Letra D, cristianismo, brahmanismo? Brahmanismo tem nada a ver com Brahma não, viu, gente? Não é aquilo ali. Não tem nada a ver, fim de semana esquisito, não é nada a ver com Brahma, é outra coisa, lá na Índia, né? Eles até rejeitam bebida alcoólica. Cristianismo, brahmanismo e islamismo. Ou a letra E, budismo, judaísmo e islamismo. Gente, a alternativa correta, né, para a nossa questão aqui, né, esse fato dessas 3 religiões ter a mesma cidade santa, é só lembrar de Jerusalém, né? Jerusalém. Então, a alternativa correta é exatamente a letra C. Ou seja, 3 grandes religiões têm sua cidade santa na Ásia Ocidental. A Ásia Ocidental é o Oriente Médio. Então, é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E a cidade lá, né, é exatamente Jerusalém. E por hoje, né, nossa aula finda, nosso tempo expirou, né? E aí, até a nossa próxima sexta, né, galera? Até o nosso próximo encontro, que é sexta-feira. Fique com Deus, tenha um bom fim de semana e até a nossa próxima aula. Obrigado por ter vocês assistindo, ter a presença de vocês, tá? E até sexta-feira. Bye, bye, galera. Fiquem com Deus.